Boa noite, estamos ao vivo aqui para mais uma live aqui do nosso perfil, do Tesouros da Fé. Hoje vamos falar, dessa joia preciosa da nossa fé, deste santo sacerdote, que viveu entre nós, que foi Monsenhor José Hugo. Quem é daqui da minha paróquia, da nossa diocese da Campanha, já sabe de quem eu estou falando. Quem ainda não o conhece, fica aqui conosco, que tenho certeza que vai valer muito a pena. Todos nós sairemos desta live muito mais crescidos na fé. Então, muito boa noite, sejam todos bem-vindos, Você que acompanha através, da gravação desta live, você que, vai chegando também ao vivo conosco. Então, vamos aguardar aí para nós recebermos o nosso convidado. Oi, Wagner. Boa noite. Boa noite. O Pedro veio. Pedro é o melhor guitarrista da Unifei que eu conheci. Agora ele faz sucesso em Belo Horizonte. Muito bem, desde já, muito obrigado por ter aceitado o convite de estar aqui, para a gente falar, deste grande exemplo para todos nós, essa joia que nós tivemos, a grande alegria de conhecer. Bom, antes da gente começar, a de fato entrar no nosso tema, se apresenta aí para o pessoal, que está nos acompanhando de longe. Bom, eu sou o Juli Edson, tenho 24 anos, sou natural daqui de Natércia mesmo e atualmente estou no doutorado em astrofísica lá no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Sou acólito aqui na paróquia, coordeno os acólitos na Diocese da Campanha. E, bom, eu acho que é só isso. Muito bem, então, vamos, de fato, para o nosso assunto. Então, quem foi, Monsenhor José Hugo, como foi ali a sua origem, seus primeiros passos na fé, como que você pode nos apresentá-lo? Para mim, cortou um pouquinho, Wagner, mas falando um pouquinho do Monsenhor Zé Hugo, né? Ele Isso. nasceu, o Monsenhor Zé Hugo, nasceu no dia 24 de abril, lá em Santa Rita. Ele não nasceu aqui em Natércia. Mas Uhum. ele se considerava um naterciano e logo mais a gente vai saber por quê. Mas a guisa de um prelúdio apenas, eu tenho aqui nas minhas mãos o Caminho de São José Maria Escrivá, e eu acho interessante que essa nossa partilha, né, essa nossa conversa, Sim. fosse encabeçada pelo ponto número um do caminho, que São José Maria Escrivá escreve, Escrivá escreve assim, deixa eu achar aqui, o ponto número um, assim, que a tua vida não seja uma vida estéril, se útil, deixa rastro, ilumina com o esplendor da tua fé e do teu amor. E mais para frente, e incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que levas no coração. Eu achei interessante trazer esse ponto aqui, porque foi basicamente aquilo que o Monsenhor Zé Hugo proporcionou para gente. A vida dele foi muito bem resumida por São José Maria Escrivá nesse caminho, né, nesse ponto número um. Ser útil, deixa rastro, incendeia este mundo com o fogo de Cristo que levas no coração. Ele nasceu então no dia 24 de abril de 1927, em Santa Rita, né, filho do seu Joaquim e da dona América Goulart. E eles residiam lá em Santa Rita. Mas logo na infância, na sua tenra infância, ele perdeu o seu pai. O pai dele faleceu. Então a Dona América resolveu voltar para sua terra natal, que é aqui em Natércia. Dessa Uhum. época em que o pai do Monsenhor Zé ainda estava vivo, ele tinha várias recordações muito ímpares.
que ele sempre usava quando ele queria mostrar o valor da família, que a gente tem que ter com a nossa família. E ele contava que quando o pai dele saía de casa para trabalhar, ele ia junto. E na volta, quando o pai dele estava voltando, ele se escondia num balaio, né? Num portão assim com uma tampa. Ele se escondia num balaio. E o pai dele trazendo o balaio com o menino, o Zé Hugo, dentro. E aí que o pai dele chegava, o seu Joaquim chegava na, na sua casa e falava: América, cadê o Hugo? Cadê o Hugo, América? E a dona América, assim, fingindo que estava assustada, que tinha perdido o menino. Ah, não sei, cadê o Hugo? Cadê o Hugo? E aí ele saía, assim, do balaio, falando assim: estou aqui, mamãe, estou aqui. E ele guardava essa memória muito profundamente, assim, no coração dele. Então era esse o contexto, né? Ele teve mais irmãos, mas assim que o pai dele faleceu, a Dona América voltou para Naterce, depois ela casou-se novamente. E aqui E. na Terça ele aprendeu as primeiras letras. Uhum, Ele foi para a escola, ele foi para a escolinha. Tem algumas histórias interessantes desse tempo também. uhum, O, algumas pessoas que estudaram com ele contaram para os filhos, né, que quando eles eram criança, o Monsenhor Zé Hugo, vendo que alguém não tinha, porventura não tinha material escolar, não tinha lápis, ele quebrava o dele no meio, partilhava, sabe, o lápis uhum. com os colegas. É uma coisa muito interessante. Ele era assim, tinha uma bondade, um quê, né, diferente já desde criança, mas não deixava, brincava na praça também. Ele era muito Uhum. bom jogador de bolinha de gude. E assim, com os amigos, ele tinha a maior lealdade também, o maior carinho, às vezes a ponto de até deixar o coleguinha que está sentado na carteira dar uma espiadinha assim nas provas. E a dona América olhava as duas provas assim, e aí, o que é isso? O que a gente faz? Não, mas tá diferente, não tá igual. Uma historinha que o senhor João Guilherme dos Santos, conhecido como Esquilipe, né? Que estudou Uhum. com ele, foi grandíssimo amigo desde a infância do Monsenhor José Hugo. Tem muita história com ele que acabou contando essa última pra gente. E como que foram os primeiros passos dele, do Monsenhor, né, na fé? Como que foi surgindo no coração dele essa vocação para o sacerdócio? Bom, uma criança como, como todas as crianças, muito alegre, né? Uhum, Um pouco recluso, ele sempre foi daquele jeitinho dele, né? Para quem não teve a oportunidade de conhecer o Monsenhor José Hugo, mas que está nos escutando e nos acompanhando, Monsenhor José Hugo, ele era, assim, uma pessoa não só incrível, mas tinha uma personalidade bastante discreta. Mas ele uhum, era totalmente aberto, sabe? Acolhia muito bem a gente que gostaria de conversar com ele. E ele sempre foi meio assim na dele, desde criança. Ele tornou-se muito amigo do cônego Francisco Fortes Bustamante, que era o famoso Padre Chiquinho aqui de Nanterre. uhum, E assim, o padre Chiquinho ia para Eleodoro e levava o Monsenhor Zé Hugo junto. Lá ele via os amigos de Eleodoro, então se chamava Santa Isabel dos Coqueiros, né? uhum. Ele ia até lá, e até surgiu uma condição que quando o Padre Chiquinho foi embora, ele passou a ir a pé para Eleodoro, e juntava os amigos dele e ia pela serra, apenas 8 quilômetros. Mas era um dia de festa. Ele sempre participou, né, dos ofícios, das atividades na igreja daquela época, basicamente ajudando o padre, e desde tenra idade sentiu no coração esse impulso sacerdotal ao ministério que ele mais tarde abraçou. E graças a Deus concedeu a ele esse dom. Então, com 12 aninhos, o pequenino Zé Hugo partiu em direção da famigerada campanha, a campanha da princesa. E ele partiu sozinho, era a primeira vez que ele saía, que ele saía de casa, né? Sem ninguém acompanhando ele. E foi uma história muito engraçada.
a da chegada dele em campanha era muito, muito legal a gente ver o jeito que ele contava. Mas era um menininho, assim, que teve que pegar trem, teve que chegar lá em campanha, né? Foi uma viagem, assim, que durou mais de um dia. Uhum. E chegando lá, imagina, um menininho de seus 12 anos com uma baita mala, né? Tendo que subir a rua direita de campanha em direção à catedral. Chega lá, aquela igreja daquele tamanho. É muito impressionável, né? Uhum. Se bem que quando ele nasceu aqui, a gente já tinha a Torre da Matriz, então ele já estava acostumado com coisas bonitas, né? Mas passou do lado da catedral, foi em direção ao seminário, aquele tamanho de prédio, do seminário diocesano, mas não sabia o pequeno Zé Hugo que ele chegou 3 dias antes da data de início das aulas. Então ele chegou lá, não tinha ninguém, não tinha uma alma viva dentro daquele seminário. Eu não sei o que ele aprontou, mas ele deu um jeito de destrancar a porta do seminário, conseguiu entrar. O seminário é do lado do Palácio Episcopal, né? O Uhum. bispo, vendo aquele menino intruso chegando no seminário, ficou curioso, foi lá ver o que era aquilo, né? Que aquele menino foi chegar lá. O bispo era Dom Inocêncio, né? Conhecido pela sua bondade, um homem também incrível, muito humano, que tinha assim um zelo pastoral pelas pessoas também, único, o Uhum. pastoreio do Dom Inocêncio. E ele, super humano, chegou foi lá ver, né? Que aquele menino estava se intrometendo no seminário. E chegando lá, ao ver que era um futuro seminarista, ele levou o Monsenhor Zé para comer alguma coisa e depois falou a sua mala, onde é que tá? E aí, depois ele pegou, abriu a canastra, pegou a roupa de cama do moço que o Monsenhor Zé tinha levado para o seminário, estendeu a cama, fez a cama para ele e disse para ele, né? A cama está pronta, já é noite, né? O bispo mora aqui do lado. Se precisando de qualquer coisa, pode chamar o bispo que ele vem te socorrer aqui. E aí deixou ele lá no seminário. Esse foi o primeiro dia, né? Que ele chegou lá na campanha e de lá não saiu, né? Muito Uhum. embora ele fizesse o seu ministério, exercesse o seu ministério em outras paróquias, ele sempre mantinha residência lá em campanha. E o povo de lá também ama-o, talvez tanto quanto o povo de Nanterre, né? Mas de lá em campanha, lá de campanha, ele pouco saiu. Depois dos estudos no seminário de campanha, ele foi para Mariana, finalizou lá na segunda metade da década de 40, ele fez os estudos lá de teologia e filosofia, e se formou, né, em 1951, no final do ano, talvez no começo de 52. Foi uma coisa bastante curiosa, porque no último, tem como você pegar as notas dele, ele era fantástico em todas as matérias, o Monsenhor Zé Hugo, exceto em canto. Em canto a coisa era um pouquinho difícil. Mas você vê que não é uma coisa só dele, não. O pessoal da turma dele, todos não iam tão bem assim em canto. Então, a nota dele até que era alta para a média da turma. Mas Uhum. em todas, línguas bíblicas, latim, teologia moral, teologia dogmática, tudo Monsenhor Zé Hugo. Se não fosse 9, era 10, sabe? Uma coisa assim. Pregação também, ele ia bastante bem. Só que no último ano ele ficou doente. E então, basicamente, ele ficaria atrasado um ano da sua turma. Ia demorar mais um ano Ah, para sim. formar. Só que ele era um aluno excelente, muito aplicado, e tinha um diretor espiritual lá. Agora eu não me recordo o nome do diretor espiritual, mas que ele era tipo assim, um pupilo desse padre que era o diretor dele. Uhum. E aí ele fazia parte da comissão, né, esse seu diretor da comissão da direção do colégio, do seminário, e interveio junto aos professores para deixar o Sr. Zé Hugo fazer a prova no final de ano. Ele teria que estudar tudo,
durante o ano todo, como se ele tivesse feito todas as aulas, e fazer a prova só no final do ano. E assim ele fez, ele estudou tudo e assim, um resultado fantástico, né? É. Então ele estava pronto, né? Finalizou os seus estudos para poder ser então ordenado sacerdote. E aí, depois, né, de toda essa aventura aí no seminário, né, de toda essa dedicação nos estudos, né, como foi, né, a ordenação e os seus primeiros passos ali no sacerdócio? Então, o Monsenhor Zé Hugo ele se ordenou aqui na Tércia, foi no ano de 1952, mais precisamente no dia 7/6 de 52. E a sua primeira missa foi no dia seguinte, no dia 8. Né? Foi num sábado, na oitava de Pentecostes, porque no calendário antigo havia essa idiosincrasia, né? Essa particularidade, Uhum. existia uma oitava para Pentecostes. E foi no sábado, então os paramentos todos vermelhos e tudo mais. Quem ordenou o Monsenhor Zé Hugo foi o Dom Inocêncio Engel, aquele mesmo que acolheu ele no seminário, o menino intruso, e que fez a cama para ele. Depois daquele dia que o Dom Inocêncio Engel fez a cama para o Monsenhor Zé Hugo, eles se tornaram grandes amigos. Né? E foi com certeza uma coisa que aflora a paternidade sacerdotal poder ordenar aquele menino. Né? Então Sim. ele veio aqui na Tércia, né? Uhum. Existe um vídeo da ordenação do Monsenhor Zé Hugo, em 1952, que foi totalmente obra da providência divina. Abrindo um parênteses, a prefeitura da época encomendou com uma empresa que fazia esse tipo de filme para que filmasse coisas aqui da cidade, então se chamava Santa Catarina, Uhum. 1952, e por providência divina, eles vieram na semana que ia ter ordenação. Então eles ficaram pro próximo final de semana e gravaram a ordenação do Monsenhor Zé Hugo também. Então foi assim, foi Deus que queria que se filmasse Sim. essa ordenação. Não foram eles que encomendaram, sabe? Foi coisa que a prefeitura pediu, eles nem sabiam, e o bispo chegando, fazia uma visita pastoral, era o acontecimento, sobretudo uma ordenação. E então nós temos essa relíquia dessa época. E Esse, aí então ele esse vídeo pode dizer. está no YouTube da nossa paróquia? No Facebook está, Tá no né? YouTube da nossa paróquia, tá no Facebook, tá no meu Instagram, tá num canal de YouTube que eu uso para guardar isso, tá em qualquer lugar. Depois, Dá para assistir. quando a gravação desta live, ou quando eu postar ela lá no YouTube, eu deixo também na descrição, né, um link para quem quiser estar acessando esse vídeo. Beleza. E aí, então, ele foi ordenado, né, no dia 7, foi num sábado. No final, ele fez uma parte como se fosse um sermão. As Uhum. pessoas que estavam lá, que eu cheguei a conversar, falaram assim que foi um sermão de abalar corações, de verdade. A pessoa que falou para mim falou assim: olha, você sentia aquele negócio. Porque o Monsenhor Zé falava muito bem, né, gente? Nossa, as homilias dele eram coisas fantásticas. E as pessoas diziam assim que homens formados choravam ao escutar o discurso dele. Esteve presente na ordenação o padre, o cônego Francisco Forte Bustamante, o padre Chiquinho, né, aquele que levou ele, é, ajudou ele a entender esse ímpeto sacerdotal e na época que ele foi para o seminário, sendo daqui de Inatércia. Então, Uhum. um símbolo muito interessante, né? Ele fez esse discurso e no dia seguinte teve a sua primeira missa cantada. Não foi só uma missa assim do padre lá só rezando, mas foi uma Aham. missa totalmente cantada. Era uma coisa assim super solene. E Uhum. pela liturgia foi a missa da Santíssima Trindade. A Giovana comentou aqui: quem não tiver coração forte arrebenta. Foi o vô dela que disse essa frase. Ele estava presente na ordenação. E é verdade. Né? Quem não tiver o coração forte, arrebenta aquilo por dentro. E nesse dia dessa missa, diz que o sermão também foi uma coisa, assim, realmente muito de Deus, assim, muito inspirado pelo Espírito Santo, como sempre, né? Com o Monsenhor Zé Hugo, recém-ordenado, neo-sacerdote,
Até no vídeo, o narrador diz a paróquia de Santa Catarina se ufana por ter dado a diocese da Campanha mais um ministro de Deus para o povo. Né? De fato foi. Monsenhor Zé Hugo se considerava um matriciano catarinense, porque aqui ele estudou, teve seus amigos, e daqui ele saiu para o seminário de lá. Mas, como eu havia dito também, ele ficou muito tempo em Campanha, uma cidade que ele amava de todo o coração. Era aquela cidade de Campanha. Tanto que ele pediu, né, ele deixou já preparado a sua sepultura, para quando chegasse o momento de sua partida para o Pai. Então ele voltou para Campanha e já começou lá a servir e também a ajudar muito no seminário diocesano. O Monsenhor Zé Hugo ele se dedicou muito da sua vida para ajudar na formação dos futuros padres da nossa diocese. Então, Uhum. uma gama de padres foram formados, contaram com a presença do Monsenhor Zé Hugo no seminário. Ele morou por muito tempo dentro do seminário da Campanha e depois, quando ele conseguiu a sua residência, ele dormia na sua residência, mas passava o dia inteiro, sabe, no seminário. Tem uma coisa muito interessante que eu posso até pegar, não sei se está aqui, não, acho que não está no meu computador, mas no ano de 68, ou era 60, agora eu não me lembro exatamente a data, mas ele foi para o sul do país, se não me engano, Ponta Grossa, passou lá um ano fazendo um curso de formação para diretores espirituais do seminário e coisas do tipo, para quem ajuda na formação dos sacerdotes. Uhum. O curso se chamava Christus Sacerdus. Ele ficou lá e o pessoal do seminário, nessa época, o Seminário Nossa Senhora das Dores tinha um jornalzinho chamado Aperto de Mão. E aí eles dedicaram uma coluna para o Monsenhor Zé Hugo, dizendo que estava com muitas saudades, né? Um padre que há 16 anos, então nós podemos fazer a conta, 16 anos, 68. Que há 16 anos estava ali ajudando eles no seminário, que eles gostavam muito, que era mais chegado a doces do que a salgados, com seus 60 e poucos quilinhos. Presença muito querida dentro daquele seminário, que só cerrava a porta do quarto quando muito tarde da noite para repousar para o dia seguinte, mas que estava sempre aberto, né, para ouvir e para estar junto com eles. Sentiam saudades e esperavam que ele voltasse logo do sul do país. Né? Tem uma história interessante que ele estava lá, ele passou a virada do ano e viu todo mundo fazendo a festa de fim de ano, porque falou que ele queria fazer a festa também. E ele subiu na torre da igreja, da paróquia onde ele estava, e começou a bater o sino também, porque era ano novo. Mas depois, logo ele voltou e continuou ajudando, né, na vida do seminário. Ele foi professor. Ele deixa um testamento dele falando que uma das melhores atividades que ele se sentia bem fazendo, realizado fazendo, né, uma coisa que o agradava muito, que ele se sentia chamado para isso também, além da vocação sacerdotal, era a vocação para ser professor. Ele foi professor de matemática, sim, de matemática, de língua portuguesa, de língua francesa, de história, de geografia, mas ele ficou muito famoso mesmo pelas suas aulas de latim, né, da língua latina. Cícero de Boécio, que ele ensinava muito bem, até tinham alguns alunos que contam que ele distribuiu o verbo. Por exemplo, pegava o verbo sum. Aí uma pessoa ficava com o verbo sum, a outra com outras declinações. Uhum. Era, erat, fui, e por exemplo, amo, amant, amat, e assim vai. No amabant, e distribuía assim na sala os verbos. Aí quando ele falava o nome, por exemplo, Paulo, aí Paulo se levantava, sum, fulano, era, e assim ele ia fazendo as coisas. Tinha umas tiradas incríveis. Você precisava escrever, por exemplo, sei lá, uma coisa boba, Agnus Dei. Ou então a palavra Deus, né, o nome, o Dominus.
Dominus, melhor. Uhum. Nominativo, Dominus. Qual que é o genitivo desse nome? Domini. Aí o aluno tinha que ir lá escrever Domini. Fizeram o declinativo singular. E aí, o genitivo singular. E só que assim, se você não escrevesse corretamente, ele não deixava você sair do quadro. Ele se segurar a palavra. Às vezes os alunos ficavam seminaristas, gente, mas tá certo, eu não sei o quê. Ele falava assim, eu acho que a gente tem que colocar os pingos nos is. Vamos consertar, vamos colocar. E a pessoa não se tocava. O que faltava era justamente o pingo no i. Era só isso que faltava. E ele, a gente tem que resolver as coisas, não pode deixar, não, tem que colocar os pingos nos is. E aí ele ia lá e colocava, assim, a pessoa podia sentar, mas era só isso. Então ele ajudou realmente bastante na formação dos padres. A grande maioria pode dizer o quanto essa presença dele lá foi muito importante. Uma presença muito discreta, mas que era indispensável, sabe? Uhum. Porque às vezes ele estava ali quietinho no canto dele, mas era uma coisa que se ele não tivesse lá fazia uma falta tremenda. Sim. Era uma presença assim que ficava na salinha de leituras, se atualizando. Uhum. Às vezes até comentava assim: essa enciclopédia é muito boa, só está em francês. E sempre se atualizando nas leituras. Presença também no refeitório do seminário, com, na convivência mesmo, né? Sim. Com os seminaristas, ele aproveitava para conversar, para ouvir tudo. E também uma presença muito forte na capela. Você via o Monsenhor Zé Hugo muitas vezes na capela rezando, conversando com Jesus, e rezando as horas canônicas, né? Sempre estando em diálogo com Deus, conversando com Ele. E, Discreto e muito disponível. e então, né, logo após a sua ordenação, os seus primeiros anos foi ali, né, trabalhando em campanha, ajudando no seminário. Como que foi essa parte assim mais pastoral, né, das paróquias que ele assumiu, enfim, né, os cargos que ele ocupou? O Monsenhor Zé Hugo, ele foi padre em muitas paróquias, Uhum, inclusive aqui na Tércia 2 vezes, e sim. também ocupou muitos cargos, né, na diocese, no tribunal eclesiástico. Ele foi pároco ecônomo, sabe? E ao mesmo tempo você acha, é muito engraçado, porque enquanto ele era ecônomo, trabalhava com as finanças da diocese, você via as pessoas indo até a campanha, e isso saía no jornal, para tirar dúvidas de código do direito canônico, porque estavam confusos, não sabe? Você imagina, gente, esse tanto de coisa, né? E ao mesmo tempo que ele sempre trabalhou junto com os bispos, de uma maneira muito estreita, sobretudo com Dom Inocêncio, com Dom Otton Mota, servo de Deus. Ele foi muito amigo de todos os bispos que vieram aqui para a campanha. Ele também fazia seu exercício do ministério nas paróquias, Monsenhor Zé Hugo. Uhum, Era engraçado porque ele tinha residência em campanha. Nem, quer dizer, nem todas as paróquias foi assim, mas, por exemplo, Eliodora. Quando ele esteve ali em Eliodora, ele morava em campanha. uhum. Então ele vinha para fazer exéquia, para celebrar a Santa Missa, para atender confissões e tudo mais. Mas ele morava em campanha. Então muitas vezes ele vinha, celebrava a missa, no domingo, celebrava as missas, e voltava para a campanha. Chegando em campanha, às vezes tinha um recado no telefone: olha, tem uma pessoa que se despede da família e a família gostaria que você fosse lá para dar uma palavra de conforto, para fazer exercícios e tudo mais. E na mesma hora, Monsenhor Zé, com aquela calma, com aquela paciência, tudo bem, tinha acabado de chegar, mas ele entrava no carrinho dele, vinha de campanha para cá, para Eleodoro. Então. Já trabalhou em Cordislândia, Olimpo Noronha, se não me engano, aqui na Tércia, como já disse, Eleodora. Campanha, ele também trabalhou assim mais à frente da paróquia lá.
Inclusive, a parte do salão paroquial atrás da catedral da diocese, na em Campanha, foi ele que fez, ele que formou, e tem o nome dele. Uhum. Ele trabalhou assim, dessa forma. Aqui na Terça ele teve um papel fundamental quando veio pela primeira vez em 78, porque a paróquia passava por um momento muito difícil. Quem estava aqui antes era o Padre Salvador, e ele teve que ir embora, pelas razões dele, né? Uhum. E as pessoas ficaram muito tristes, muito abaladas. O Monsenhor José Hugo veio para cá, dentre outras coisas assim burocráticas, administrativas que ele arrumou. A parte mais importante, a marca mais profunda que ele deixou nos corações das pessoas aqui, da bondade e tudo mais, foi que ele ficava na varanda da casa paroquial, esperando as pessoas passarem na praça. Quando alguém passava na praça, ele ia até a pessoa, conversar, e no finalzinho falava assim: vamos à missa no domingo. Eu senti a sua falta, não vi você no domingo. Vamos nesse próximo, né? E chamava as pessoas. Com esse jeitinho do Monsenhor Zé Hugo, a paróquia foi revitalizada, né? Porque as pessoas assim ficaram desanimadas, gostavam muito do Padre Salvador. E quando ele foi embora, muita gente desanimou, não ia na missa, né? Ele foi chamando aos pouquinhos, foi, com aquele jeitinho dele. Visitava muitas pessoas que tinham uma carência financeira, no sentido financeiro, né? E era assim, era uma coisa incrível. Ele conversando, dava super atenção. Era uma coisa que ele prezava muito, né? Não olhar para quem estava chegando até você. E mostrar o coração de Deus para essa pessoa, dando a ela a atenção que Jesus deu à samaritana, por exemplo. Sim. E aí, ele conversando com a pessoa, percebia alguma coisa faltando, por exemplo, na casa, um item assim que era necessário, punha a mão no bolso da calça dele, tirava uma quantia de dinheiro, colocava na mão da outra pessoa e falava assim: olha, compra isso que está te faltando, só não falo para ninguém. E saía, assim, sabe? Aqui Sim. ele construiu a comunidade de São Benedito, né? E foi engraçado que o terreno que ele conseguiu era muito em cima do morro, é lá em cima. E aí ele conversou com os doadores, se não com os mesmos, com a que doou o atual terreno, e falou assim: olha, eu queria um terreno um pouquinho mais embaixo, porque se for lá em cima, as pessoas idosas não vão conseguir chegar lá. Ele pediu um terreno um pouquinho mais embaixo, já pensando nos idosos da comunidade. Você vê que ele tinha um coração assim de pastor Sim. imenso, né? Imenso. Ele conseguia passar para a gente os cuidados de Deus, o coração sacerdotal do Cristo, os cuidados afáveis do bom pastor. E só para a gente abrir um parênteses aqui, né? Tem uma questão de uma curiosidade que eu também tenho. O que significa Ah, exatamente esse título de Monsenhor e como e quando, né, que ele recebeu? Como que foi essa história? bom, eu não sei ao certo como que ele recebeu. Uhum. É apenas um título, né? Ele continua sendo padre, assim como, por Sim. exemplo, um cardeal continua sendo um bispo. É um nome ali que que diz muito sobre a função daquela pessoa. No caso, os cardeais são colaboradores próximos ao Papa, então, dependendo do título de cardeal que ele tem uma determinada função específica. O Monsenhor Zeug, eu não sei se ele recebeu esse título, seja justamente por honra ou porque ele foi alguma outra função na diocese. Por exemplo, os membros do cabido são cônegos, entendeu? Uhum. Às vezes ele pode ter tido alguma função e tornou-se Monsenhor. Esse detalhe de por que exatamente ele recebeu esse título, eu não sei. Muito boa pergunta. Vou pesquisar porque agora eu também fiquei curioso. Mas desde que conheço, ele é Monsenhor Zé Hugo. As Aham. pessoas aqui de Natércia, muitas chamam de Padre José Hugo, né? Não está errado. Só Uhum. me quer dizer que
quando ele estava aqui, as pessoas não o conheciam como Monsenhor. Entendeu? A Sim. gente então já tem uma janela temporal para pesquisar o que aconteceu. Se alguém, por acaso alguém conhecer e colocar aqui no chat, eu vou ficar muito feliz. E como foram ali o mais, né, o finalzinho do ministério dele, da vida dele, como que foi caminhando, né, o final da sua vida? Bom, ele notadamente, Monsenhor José Hugo se realizava celebrando a Santa Missa, atendendo confissões, estando junto com o povo, sendo para o povo sinal do Cristo. Notadamente, ele se realizava assim, sendo para o outro. E no final da vida, no final da vida eu vou dizer assim, os últimos 20 anos, praticamente ele ficou um bom tempo aqui na Tércia pela segunda vez. Ele Sim. veio para cá, se eu não me engano, era o padre Anderson, e um pouquinho também com o padre Walter Dalzuk. Depois ele retornou para a campanha, ficou bastante tempo lá, questão de praticamente mais uns 10 anos lá em campanha. E no finzinho da vida mesmo, ele voltou para cá, para Natércia de novo. Até uma Uhum. questão muito interessante, que ele tinha combinado com o Dom Diamantino, que em determinado momento, não sei que, exatamente qual momento, mas que ele gostaria de estar voltando para Natércia. Porque ele queria rever essa terra e tudo mais, ficar um tempo aqui, né? Uhum. Passar os últimos dias aqui. Ele combinou isso com o Dom Diamantino, mas depois teve a troca dos nossos bispos diocesanos. Aconteceu que entrou o Dom Pedro, né? E Sim. isso ele contou na missa aqui no São Benedito. Que aí o Dom Pedro perguntou para ele o que ele gostaria de fazer. Que se ele quisesse continuar em campanha, ele poderia continuar normalmente. E aí o Monsenhor Zé Hugo respondeu para ele assim, que ele ficaria feliz fazendo a vontade do bispo. E aí o Dom Pedro, então, falou para ele o que ele tinha combinado com o Dom Diamantino, o que já estava certo, então foi assim que fez e graças a Deus ele veio para cá, para Natércia. Em conversa com a Dona Paulina Orsi Júnior, ela falou uma frase assim que eu guardei muito, que falou assim, ela disse, Deus quis que o Monsenhor José Hugo viesse para cá e Natércia precisava rever o Monsenhor José Hugo. E eu precisava conhecê-lo. Porque eu conhecia, assim, a gente sabia de nome, né? Aham. Mas nunca tinha servido uma missa com ele, por exemplo. Sim. E para mim, assim, foi uma experiência muito marcante estar com ele, tê-lo conhecido. Marcou-me realmente e incomoda muito, né? Bastante. Isso a gente conversa na segunda metade. O Wagner, só tem um comentário aqui do Cid. Hum. Ele comentou assim: o título de Monsenhor eu não sei exatamente, mas ele era cônego do Cabildo. Sim, ele foi cônego do Cabildo diocesano. Foi o único membro do primeiro Cabildo que permaneceu até a formação do novo Cabildo. Exatamente. O Dom Pedro, né, que restaurou o Cabildo diocesano, e o Monsenhor Zé Hugo fazia parte do Cabildo lá antigamente, e ele foi o único membro que ficou até a restauração do Cabildo diocesano por parte do Dom Pedro. Entendi. E aí teve uma cerimônia lá em campanha, ficou muito bonito. Tiveram que arrumar uma batina de cônego para ele, porque ele não tinha. Muito engraçado. Mas ele estava lá. Bom, eu também, né, foi nesse último, né, no finalzinho, né, da vida dele, em que ele esteve aqui na Terça, né, isso foi o quê? Foi 2017, 2018 que ele esteve aqui? Era essa última vez? 18 e um pouquinho do 19, né? É, então, foi nesse período, né, que eu o conheci, né, assim, não tive, né, um contato tão próximo com ele, né, enfim, né, também não tive, né, toda essa sensibilidade para perceber nele, né, todo
né, toda essa santidade que ele exalava mesmo, né? Eu, enfim, não era tão maduro na fé assim como eu sou, né? Sou hoje. E mas, né, o que me impressionava muito também nesse período que ele ficou aqui, né, já no finalzinho da sua vida, é a disposição, né, que ele tinha de, né, mesmo ali já com seus, né, 90 anos ali praticamente, né, ainda celebrava as missas ali com, muito, de forma assim muito presente, né, ele dirigia também ainda, né, com essa idade, então assim, Sim. sempre me impressionou muito essa disposição dele, né, Ele chegando nesse com a finalzinho. maletinha descendo do carro, assim, É. era muito bom. Teve uma situação com o João Pedro. Ele estava servindo de acólito, o João, e o Monsenhor Zé Hugo, não sei se ele tinha, eu acho que ele não tinha esquecido a maleta. Alguma coisa estava no carro e ele pediu pro João Pedro ir buscar, né? Ele falou assim, vai ali, por favor, num carro da placa, sei lá, MNO 21 e pega pra mim a coisa, tal coisa, né? Aí o João Pedro já pegou, já ficou com a mão assim pra pegar a chave. Aí antes dele colocar a chave na mão de João Pedro, ele perguntou qual que é a placa. Fez ele repetir a placa pra saber se tinha entendido bem. Mas ele tinha um senso de humor assim muito, muito ímpar, né? A gente tava como é que fala, no trido pra nossa romaria aqui de na terça até Aparecida. E aí era o dia da bênção dos cavaleiros. E o Sandro, que foi o nosso seminarista aqui, perguntou para ele, Monsenhor, dirigia e a placa era 3081, exatamente, João. 3081. Qual que é a placa? 3081. A situação foi que tinha a bênção dos cavaleiros. Aí o Sandro comentou, Monsenhor, como tá no tríodo e tal, explicou para ele. Aí eles estão pedindo para o senhor dar a bênção. Bênção para quem, meu filho? Para os cavaleiros. Aí ele olhou assim para a igreja. Mas eu não estou vendo nenhum cavalo. Como é que quer dizer? Como é que ele ia dar uma bênção para os cavaleiros se eles estavam sem o cavalo, né? Você dava risada de boa, porque ele ficava tranquilo na dele e contava umas piadinhas assim. Mas isso que você falou da missa é uma coisa incrível. O Monsenhor rezando missa era uma coisa assim indescritível. Você sentia realmente por causa da presença de Cristo, mas pela presença de Cristo na pessoa do sacerdote, o zelo que ele tinha, o amor à Eucaristia, resplandecia de uma maneira que eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu acho que é porque eu nunca tinha participado da missa celebrada por um santo. Mas, mas é uma coisa assim indescritível, um pouco inexplicável. Era um amor tremendo pela Sagrada Eucaristia. E a forma que ele celebrava a missa, o que ele se preocupava que o povo participasse de fato da missa. E mesmo com o problema que ele tinha na voz, ele se dedicava totalmente e fazia o máximo possível para que as pessoas entendessem todas as partes da missa, não só as orações, mas também a homilia. A homilia do Monsenhor Zé Hugo, gente do céu, era uma coisa assim, vai, né? Sabe quando você pega o evangelho do dia, você vai, eu vou ler a liturgia do dia, né? Você acha que é a coisa mais simples do mundo. Mas tem uns evangelhos assim, que você fala assim, eu não entendi nada. É igual aquele evangelho da figueira. A figueira não estava no tempo de dar figo. E Jesus ainda chega e ainda xinga a figueira. Eu nunca entendi esse evangelho. E depois consegui entender, né? Uhum. Por causa da explicação dele. Mas eram os evangelhos, a gente chegava no domingo, ele lia. Você entendeu? Eu entendi normal. Mas eu ficava assim, gente, eu não entendi o que esse evangelho quer dizer. E ele começava o dia dele na maior tranquilidade, falando tudo aquilo, mostrando o sentido por trás, relacionando com a vida da igreja, com o Antigo Testamento, colocando no dia de hoje. Você ficava assim, gente, agora eu entendi. Era como se assim, um véu fosse tirado da sua visão
você conseguir entender. Eu me lembro de duas coisas que me marcaram muito, logo no começo, quando ele veio para cá. Foi aquele evangelho que os discípulos passam com Jesus num campo de trigo e eles comem, porque estavam com fome. Uhum. E aí o Monsenhor Zé Hugo, na homilia, Jesus, justo judeu que era, conhecedor da sua lei, quer dizer, da lei dos judeus, sabia do exemplo que o seu pai Davi havia dado para eles. E aí ele começa a explicar todo aquele contexto, daquilo que aconteceu com Davi, daquilo que Jesus fez e como a gente ia aplicando aquilo. E uma coisa que ele sempre falava, agora eu não me lembro exatamente o evangelho, se foi o discurso do pão da vida de João, mas lembro que essa missa foi na matriz. Essa que eu acabei de comentar foi aqui no São Benedito, Uhum. essa outra foi na matriz. Ele comentando assim, que coisa maravilhosa estarmos unidos aqui em torno da mesa do altar. E começava a falar da Eucaristia. Mas era um jeito assim, tão apaixonado. Era esse ponto aqui do caminho que eu li. Cadê o ponto primeiro? O ponto primeiro do caminho. Monsenhor José Maria Escrivá escreve do fogo do coração. Que era assim, incendeia todos os caminhos da terra com o fogo de Cristo que leva no coração. Quando ele faleceu, foi um dia muito nublado, em todos os sentidos, mas depois eu fui pensando e logo mais veio a Páscoa, porque foi na Semana Santa, veio aquele evangelho lindíssimo dos discípulos de Emaús, e eu pensei assim, era mais ou menos isso que acontecia, porque aquela frase, não ardia o nosso coração enquanto ele partia o pão e falava das Escrituras, para mim era o que eu sentia na missa com o Monsenhor Zé Hugo. Sabe? O coração da gente ardia. Assim. Era um fogo que ele conseguia acender na gente. Eu pensava, realmente, não ardia o nosso coração quando ele falava das Escrituras e partia o pão para nós. Tem um comentário aqui, primeiro é da Giovana. Peguei carona com ele uma vez. Carona. Vamos lá, deixa eu ler. Peguei carona com ele uma vez, sem preocupações por estar com ele, estar com Deus. Realmente. Tá com o santo, tá com Deus, né? E, e a Ana Zélia, obrigado por essa live. Amei a partilha do nosso saudoso e inesquecível Monsenhor José Hugo. Inspiração de santidade. Um abraço e união de orações. Boa noite. Depois o Cid Carneiro, Monsenhor José Hugo, tão logo estará na glória dos altares. Sim, se Deus quiser. Gente, Se falta Deus quiser. 2 anos para completar 5 para abrir o processo. Tem que abrir mesmo. Não, cara, é um negócio assim. Gente, a diocese inteira fala do Monsenhor Zé Hugo. Diocese inteira. E se você pode perguntar para muita gente, o Monsenhor Zé Hugo é santo. Todo mundo vai falar. Existem diferenças, mas é muito interessante. O sensus fidei é uma coisa assim, de louco. E vox populi, vox dei est, certo? Às vezes as pessoas não sabem colocar em palavras. E muita gente, às vezes, algumas pessoas mais antigas, vão falar assim, você vai perguntar, o que você achava do Monsenhor Zé Hugo? A pessoa responde assim, eu não sei explicar, era uma coisa diferente. Era uma coisa diferente. Algumas outras pessoas que já talvez já pensaram um pouco mais disso, vão dizer na hora, santo. Ele é santo. Outras pessoas viviam heroicamente as virtudes da fé, da esperança e da caridade. Santo. Eu tenho certeza que o Monsenhor Zé Hugo demonstrou com a sua vida e demonstrou com o seu ministério, com as suas palavras, com a vida dele mesmo, a santidade de Deus. E creio que a vida dele foi um ato único. E único, um ato ímpar de amor a Deus. Ele dedicou a vida dele inteira tentando ser agradável a Deus e a sua igreja. E nós louvamos muito a Deus por isso. Eu estou mais do que convencido
por experiência, e se não fosse por experiência eu não diria, que o Monsenhor Zé Hugo é um santo. Ele é um santo. E se Deus quiser, Cid, a gente vai ver ele nos altares, eu tenho certeza, junto com a Beata e a Chica, Se junto com Deus o Padre quiser. Vitor, e a gente ainda vai falar assim, tá vendo esse santinho aí? Ele me deu uma benção na garganta. Tá vendo ele? Ele contou uma piada. Eu peguei carona com ele. Um negócio assim. Eu servi na missa com ele, né, Wagner? Com certeza. Eu até tinha Olha, tem mais um comentado. comentário. Diga. Pode dizer. Não, pode falar aí. É um comentário do Cid. Ele disse assim: Juliette, uma outra peculiaridade dele era a mensagem que ele sempre deixava para a equipe de celebração. Exatamente. Gente, dá vontade de levar o Monsenhor pra casa. Não, vamos embora comigo. Mas fala mais, fala mais. Para a equipe da celebração, antes de dizer bendigamos ao Senhor. Isso era mesmo. Por muitas das vezes ele arrancava lágrimas da equipe. Era isso, né, Wagner? A gente celebrava a missa com o Monsenhor Zé Hugo. Já ficava assim, com o coração. Nossa! Aí chegava no final da missa, ele, antes de falar o bendigamos ao Senhor, eu pegava, colocava a mãozinha assim na frente e ficava assim: eu quero que vocês levem para a família de vocês esse amor da Eucaristia que vocês experimentaram no dia de hoje, que vocês viram, ouviram no Evangelho, coloquem em prática na família de vocês, no trabalho de vocês e em todos os lugares que vocês estiverem, que o Cristo esteja também. Aí sim, bendizemos ao Senhor. E a gente fica, meu Deus do céu! Bom, eu estava, né, comentando com você hoje à tarde, né, da gente dividir, né, um pouco essa live. Primeiro falando ali da vida, né, e depois um pouco do exemplo propriamente. Mas assim, né, a gente comentando e partilhando aqui, né, não dá, né, para você separar. Quando você olha assim para um santo, você separar a vida né, das virtudes que ele viveu, né? Então assim, só da gente comentando sobre a vida dele, né, já salta aos olhos, né, essa grande santidade que ele viveu. Mas quais assim os maiores exemplos assim que ele nos deixou assim, né, em questões, né, de prática de virtudes, nem essa santidade mesmo, essa prática? Certo. Antes de eu terminar, depois você só me lembra de comentar como é que foi o dia do enterro dele. Ah, pode, Mas pode comentar primeiro, se as, quiser. pode. Pode. Não, que no dia ele faleceu, depois foi velado em campanha, né? Foi um dia muito triste. Praticamente a Uhum. campanha inteira passou lá na catedral para velar o corpo dele. Independentemente do credo, pessoas de outras denominações religiosas foram lá, de tamanha. Ai, gente, o santo contagia, né? E assim, todo mundo passando lá e pessoas da diocese inteira. É uma coisa que a Maria Clara comentou aqui. Eu fiquei um tempinho assim, depois o pessoal aqui de Natés a gente foi pra lá também, eu fiquei um tempo rezando ao lado do corpo dele. E eu vi as pessoas chegarem e olharem para ele, tocarem nele, fazer o sinal da cruz, né, persignarem-se e dizer assim: ganhamos um santo no céu, ganhamos um intercessor. Ou então simplesmente diziam: este homem é um santo. Todo mundo, não tinha uma pessoa que não passava lá e não falava isso. E depois, lá no cemitério também, o Dom Pedro celebrou uma missa, depois de uma missa, nós fomos em cortejo até o cemitério para o sepultamento, e depois de ser sepultado o corpo do Monsenhor Isaú. Eles também, todo mundo falava, passava lá, falava: esse homem é um santo, esse homem é um santo. Então, bom, o santo, Wagner, a igreja tem como é que fala, os seus critérios para definir a santidade, como fez com a Beata Inha Chico, o Beato Padre Vitor. Eu olho para três coisas. Primeiro, fama de santidade. Eu acho que o santo tem que ter também essa fama de santidade, como a igreja faz. Segundo, eu acho que tem que ter senso de humor.
O santo tem que ser tem que ter senso de humor. O Monsenhor Jogo tinha isso de sobra. Pegava muita peça, assim, fazia umas tiradas assim, muito inteligentes. Muito inteligentes. Tinha muito senso de humor. Um santo também precisa ser teimoso. O Monsenhor Jogo é o santo dos teimosos, sabe? Nossa Senhora. Deus sabe como é que aquele homem foi teimoso. Mas teimoso pelo reino de Deus. Né? Teimoso para levar Jesus até as almas. Mas você tá falando das virtudes? Então, para mim, entendeu? Ele passa em todos esses três critérios. Três virtudes essenciais que a gente vê muito no Monsenhor Zé Hugo: a fé, a esperança e a caridade. Comento as três. A fé era muito nítida no Monsenhor Zé Hugo. A confiança que ele colocava em Deus, as orações. Teve uma situação no São Benedito, que eu estava para servir com ele, e aconteceu de eu me atrasar uns 10 minutos. Então eu cheguei, tipo assim, 20 para 7, coisa assim. Uhum. Aí eu já cheguei meio assim, correndo, sabe? Cheguei correndo e tal, não sei o que, naquele voroço. Pus a túnica correndo, falei assim, o senhor não chegou ainda, então tá tudo bem. E fui pra Capela do Santíssimo. Quando eu cheguei lá na Capela do Santíssimo, entrei assim, mais ou menos na porta e fui fazer minha oração. Mas alguma coisa do meu lado me chamou a atenção. Quando eu vi assim, o senhor Zé Hugo, sentadinho assim, quietinho, já paramentado, quietinho assim, todo concentrado, todo recolhido. Eu falei assim, meu Deus, eu quero rezar igual a ele. Sabe? Assim, você via que ele e Jesus estavam numa união tão íntima, tão perfeita, tão sagrada. Pareciam que os dois corações batiam no mesmo ritmo. A fé do Monsenhor Zé Hugo, a esperança. A esperança no Monsenhor Zé Hugo tem uma marca muito forte, dele saber esperar em Deus mesmo, sabe? De não se desesperar por nada. A confiança do Monsenhor Zé Hugo em Deus. Tem uma fase, né, no final da vida dele, ele ficou muito doente, ele caiu, fraturou o fêmur, precisou passar por dois procedimentos cirúrgicos. E do segundo ele ficou muito debilitado, já era próximo da Semana Santa. Ele ficou no hospital muito tempo, né, sofreu bastante no hospital. Mas sabe o que ele mais sofreu? Não foi de estar na cama, foi de não poder celebrar a missa. Aquilo lá, para ele, assim, era muito triste. Ele queria celebrar a missa. Sabe? E ele não podia, porque ele estava na cama do hospital e tudo mais. Mas ele não perdeu a esperança. Tem uma parte lá que ele fala que estava no lugar onde ele estava para aprender, para esperar, para sofrer, até que chegasse o momento que tudo ocorresse conforme Deus quer. Sabe? Basicamente era isso que ele falou nesse período. Então, isso ele falou pro Sandro. Você vê que ele não perde a esperança. Né? Sabe? Ele, Uhum. São Paulo, dia 25, né? Eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Eu sei em quem acreditei. E Sim. ele, assim, de forma heróica, passou por esse momento. Uma tribulação na hora da morte digna de grandes santos. Quando eu fiquei sabendo, né, das coisas que ele passou, né, nos últimos momentos, assim, eu fiquei assim, nossa, mas o Monsenhor Zé Hugo, né? Imagina, o Monsenhor Zé Hugo uma, passando por isso, assim, sei lá, às vezes triste, porque não pode celebrar missa. Até que eu li a vida terminei de ler o livro do Padre Pio, sobre a vida dele, e vi que na morte do Padre Pio ele sofreu tanto e coisas tão similares que eu falei assim, não, a tribulação do Monsenhor Zé Hugo foi digna de grandes santos. Sabe? Ele simplesmente se entregou e confiou esperando em Deus. Né? Esperei no Senhor. E a caridade. A caridade do Monsenhor Zé Hugo
a caridade é manifestada na vida do Monsenhor Zé Hugo para nós, conforme o coração de Jesus. Então, em todos os momentos de caridade do Monsenhor Zé Hugo, a gente consegue enxergar um esplendor do coração de Jesus, sabe? Do coração sacerdotal de Cristo. Tanto materialmente, como eu já comentei, mas sobretudo espiritualmente, ele dava muita atenção às pessoas. Não tinha ninguém, sabe, que chegasse nele que ele já não tinha um sorriso, uma palavra amiga, um conselho, ou às vezes só escutar, sabe? Ele sempre tinha uma palavra certa, uma palavra muito acertada, muito acurada para falar para todo mundo. E às vezes a gente não queria falar nada, a gente queria estar na presença dele, porque era uma presença que transmitia uma paz, assim, você, você se acalmava. E, igual eu estava comentando esse dia que eu cheguei lá no Dominicano, eu cheguei tudo atordoado, tudo não sei o que, assim. E a hora que eu olhei para ele, lá tudo naquele recolhimento, mas me acalmei na hora, sabe? Uhum. Me transmitiu, assim, a, uma paz, uma calmaria, como se Cristo tivesse colocado a mão para frente, olhado para o mar e dissesse: cala-te. E as ondas se acalmaram. O Senhor usou tudo tranquilo, imperturbável, né? Eu conversei hoje com o Padre Everson, ele comentando comigo. Uma vez ele estava em Conceição das Pedras para fazer uma Semana Santa lá com o Monsenhor Zé Hugo, ele ainda seminarista, e que ele estava voltando, ele precisava vir para Materce, o Padre Everson. E Uhum. aí não tinha quem trouxesse, o Monsenhor Zé Hugo, não, pode deixar, eu levo para você. Eu levo você lá. Fique tranquilo, eu te levo na terça. E aí, que quando eles foram sair, mais bateu um chuvão, mais caiu. Olha, caiu tudo que tinha que cair, caiu naquela hora. Que não dava para enxergar nada. Imagina, gente, estrada de terra, aquele negócio, né? Não dá para enxergar nada. E que o Monsenhor José Hugo, tranquilinho no volante dele, assim, não mexia nada, sabe? Como se tivesse um dia brilhante, um dia claro, assim, sem nenhuma nuvem no céu, né? Um dia claríssimo. Imperturbável, um coração, assim, muito grande, muito amoroso. Ele sabia que dar atenção para as pessoas era uma forma de demonstrar o amor de Deus incondicional e infinito por cada uma das pessoas. Então ele não fazia distinção. E eu tenho certeza que isso ele aprendeu no dia que ele chegou no seminário, com a acolhida do Dom Inocêncio Índio. Naquele dia, ele, com certeza se lembrando disso, ele entendia que não importa quem está chegando, é Cristo que vem. Então, talvez isso feito, tenha tido um papel muito grande na vida dele. Bom, você falando, né, já fica muito claro, né, o grande carinho, né, que você tem por ele, né, essa grande devoção, né, na verdade, podemos dizer. E, e claro, né, foi também por isso que eu te convidei, né, para estar partilhando com a gente, né, e foi uma escolha muito acertada. Mas e para você, né? E para o Júlio Edson, o que que significou, né, conhecer o Monsenhor José Hugo? O que que ele mudou aí em sua vida? O que que ele acrescentou na sua caminhada da fé? Uma pergunta um pouco difícil de expressar em palavras, mas peço a ajuda de Deus. Conhecer o Monsenhor Zé Hugo, para mim foi uma coisa que me marcou muito a minha vida. Eu acho que foi muita providência de Deus eu poder tê-lo conhecido em vida. Os santos, eles nos provocam, sabe? Eles nos provocam muito, porque não sei, eu olho assim, São Francisco, as chagas e tal,
franciscano primeiro, que Deus pediu para ele que reconstruísse a igreja, né? Em muitos sentidos. Santa Teresa d'Ávila com suas experiências místicas. São João da Cruz conseguiu transformar aquela teologia linda da ascética teresiana, sabe? Reformador também. Uhum. Todos os São João Bosco, gente do céu, São Padre Pio, e assim vai, Santa Teresinha, o Beato Carla Acutis, os nossos beatos. Fico olhando, gente, mas eles são montanhas, como dizia Santa Teresinha, e eu um pequeno grão de areia. E eu vi no Monsenhor Zé Hugo, falei assim, gente, um homem desse, sabe? Um santo. E é um santo aqui de campanha, sabe? É um santo que tipo assim, não desmerecendo campanha. Claro que não, amo campanha. Mas, tipo assim, não é aquele negócio, sabe? Não é que, nossa, super místico, tal, não sei o quê. Nossa, precisou das chagas. Nossa, lógico que os santos não precisaram de nada disso. Mas olhando assim de longe, com a minha pobre fé imatura, vendo essas grandes coisas, e olhando para o Monsenhor Zé Hugo, eu falei assim, gente, o homem é um santo. E não saiu do país, sabe? E fez as coisas aqui, veio aqui na Tércia, e estava ali em Jesuânia, em Cordislândia, no Olímpio, em Eleodora, em Campanha. Ele fez o que Deus pediu para ele. Ele levou a vontade de Deus assim para a sua vida e com a graça de Deus executou numa perfeição. Ele era feliz, isso que era legal, entendeu? O santo, por que ele é santo? Quer dizer, por que ele é feliz? Porque ele é santo, né? Porque ele faz a vontade de Deus. Então ele é feliz. O santo, eu ficava, gente, eu quero ser igual esse homem, sabe? Ele conseguiu ser santo. Eu tô aqui, eu conheci ele, sabe, me deu uma bênção. Eu cantei na missa com ele, eu servi na missa com ele. Ele me falou isso e tal, não sei o que, ele contou uma piada. Ele é um santo. Eu também consigo, então. Sabe, não preciso ser um São Francisco, não preciso ser um Dom Bosco, um São João, uma Santa Teresa, um São João da Cruz. Eu posso ser como um Senhor Zé Hugo, porque como ele eu consigo ser. Que eu não sou um gigante, igual esses amigos que a gente arruma, né? Mas o Monsenhor Zé Hugo, simples, humilde, pequenininho, discreto, mas um santo. Então ele me provoca muito nesse sentido de me mostrar que a santidade, além de ser possível, alcançável, está ali. Como ele conseguiu? Ele fez a vontade de Deus, ele escutou o que Deus queria para ele, ele abraçou o plano de Deus, ele se entregou, ele confiou. Foi difícil, bastante difícil, passou por muitos momentos difíceis na vida dele, mas a graça de Deus era muito maior. Mas o amor de Deus por ele era uma coisa que fazia ele passar quantas montanhas quisessem, pular quantas montanhas quisessem, mergulhar no mar mais profundo, entendeu? Por causa do amor de Deus. Ele conseguiu ser santo. Eu conheci ele. A nossa responsabilidade agora, Wagner, é maior. A Com gente conhece, certeza. e eu sei que não foi só ele que eu conheci, sabe? A Chica, o Dom Afonso, para mim, são outros santos. Mas aqui, Sim. vamos falar só do Monsenhor, né? Da concorrência ainda não. O Monsenhor Zé Hugo. Então, assim, é um santo que eu conheci, um santo que eu estive com ele, e ele me provocou a querer ser santo, a ir pro céu, sabe? Chegar lá e chegar bem. Não fazendo coisas tão diferentes, tão mirabolantes, mas fazendo aquilo que Deus pede para mim de cada dia, no cotidiano, nas pequenas coisas, mas colocando todo o amor que eu tenho, por mais miserável e pequeno, nessas coisas. Foi isso que ele me ensinou. Então, conhecer ele é um sinal muito grande da presença de Deus na minha vida.
Amém. Então, bom, acho que, né, é isso, né, que a gente tinha, né, para conversar e partilhar. Bom, e se alguém também quiser aí aproveitar e deixar aí no chat também alguma pergunta, comentário, testemunho, enfim. Enquanto isso, você quer comentar mais alguma coisa, Juliette? Bom, como é que eu posso... Assim, muita gente já recebeu graças do Monsenhor Zé Hugo. Inclusive lá no dia do velório dele mesmo, uma pessoa me falou isso. Conheço outras pessoas também que já conseguiram graças muito grandes. Eu recorro sempre, é isso aí mesmo. Entendeu? Encorajo a todos que, se por acaso precisarem de algo bastante urgente, nós temos um amigo ali. Vamos dividir, né? Nem de campanha, nem de na terça. Nosso Senhor é algo de Deus, tá bom? E aí, mas nós temos ali um amigo que nós conhecemos, um amigo que viveu conosco, que sempre estava feliz de estar conosco, que nos ajudou tanto enquanto estava aqui e não vai fazer diferente agora que ele está ainda mais perto, ainda mais unido, mais perfeitamente, junto com Jesus, Nossa Senhora, junto com os outros santos. Então, podem pedir a intercessão do Monsenhor Zé Hugo. Eu tenho certeza que muitos ainda vão dizer, nós vamos ainda ouvir dizer de muitas graças alcançadas por ele. Tenho certeza que ele intercede por mim, por todos nós. Eu ouvi de um amigo de campanha que eu conheci na Unifei, que ele viveu uma... Eu não sei, talvez ele escute aí, desculpa se eu estiver falando demais, mas ele passou por um período um pouco afastado da igreja, né? Todo mundo passa por um negócio assim. Mas que a mãe dele rezava bastante para ele voltar a ter uma vida mais próxima da igreja e tudo mais, e que o Monsenhor José falou para ele: olha, não se preocupe, seu filho vai voltar para a igreja, continua rezando, ele vai voltar para a igreja. E assim aconteceu. Né? Assim aconteceu. Eu não sei se ele já tinha falecido, ou talvez ele já tinha falecido, sim. Mas tenho certeza que ele ajudou muito nisso. Né? Sim. Então, roguem para nós temos o Dom Otto, né, que está em processo também. Aí para o Dom Otto eu peço eu peço pelo processo do Monsenhor Zé Hugo. Monsenhor Zé Hugo eu peço pelo processo do Dom Otto. Vamos ver quem que vai ganhar essa corrida, né? Porque se o Dom Otto for beatificado antes do Monsenhor Zé Hugo, quer dizer que a intercessão do Monsenhor Zé Hugo que ganhou, entendeu? Com certeza. Então vamos ver quem que vai ganhar essa, né? Mas enfim, é isso. É um sinal da santidade de Deus, muito claro para nós, que nos provoca, nos indica o caminho. Foi uma vida que foi útil, deixou-nos o rastro. Incendiou todos esses lugares com o fogo de Cristo que tinha naquele coração. Prova disso é esse sentimento de toda missa, de todo encontro. Não ardia o nosso coração quando ele falava das Escrituras e partiu o pão para nós. Bom, e se hoje o Monsenhor estivesse aqui, né, com o celularzinho na mão, participando dessa live conosco, que mensagem ele deixaria para todo mundo que estivesse assistindo a gente? Primeiro ele ia falar assim: esse menino não me dá sossego. É, eu acredito que ele diria que não nos tem nada de muito diferente para dizer que Nossa Senhora já não tenha dito. Fazei tudo o que ele vos disser. Tenho certeza também que ele diria que Deus nos chama para algo muito maior do que aquilo que a gente às vezes pensa. Deus quer que nós sejamos felizes e também nos ajuda nesse caminho. E que ele com certeza ia rezar para que Deus, para que a gente fizesse a nossa parte, crescendo espiritualmente, para que Deus pudesse dar a nós
a felicidade que merecemos. Amém. Bom, será que nós temos algum comentário por aí? Alguém querendo partilhar alguma coisa? Eu não vi. Acho que não tem, não. Bom, então, a gente pode ir encerrando, porque senão a gente vai virar a madrugada falando, né? Vai, o Vargas já avisou. Você fala pouco, porque senão. Não, que nada. Mas é isso. Instagram permite até 4 horas de live, então Mas só não ia dar tempo. não, a gente abre outras depois. Mas é isso. Se vocês têm dúvida, experimentem por si mesmos. Peçam com fé a intercessão do Monsenhor José Hugo e depois me conta. Amém. Certamente, né, ele está intercedendo por nós, intercedeu para que essa live pudesse acontecer tudo bem, né? Hoje à tarde eu ainda te falei, né? Reza para ele segurar a mão de São Pedro lá para a chuva não atrapalhar nós. Que foi chegando à tarde ali, né? Foi começando a vir chuva, falei, ah, pronto, a internet vai dar problema. Mas graças a Deus deu tudo certo. E é isso, né, gente? Agradeço a todo mundo que esteve aqui com a gente, todo mundo que está assistindo aí, né, a gravação, né? Compartilhem aí, né, pro mundo inteiro conhecer, né, esse grande santo, né, que viveu entre nós. E claro, né, muito obrigado, Julie Edson, por mais uma vez, né, por ter aceitado esse convite para fazer essa partilha Ah, então chegou conosco. a hora boa. Né? Chegou a hora do pagamento. Chegou a hora do pagamento. Só temos 13 pessoas aqui, um Pai Nosso e 3 Ave Marias de cada um. Amém. Ele cobrava assim as caronas dele, entendeu? Bom, para mim, certamente, né, foi um momento de muito crescimento espiritual, né? Como eu disse, enfim, não conheci tão de perto, então foi uma oportunidade, né, muito grande assim para mim, né, me aproximar mais e conhecê-lo melhor. Bom, vamos então encerrar nessa nossa live rezando uma Ave Maria, né, pedindo para que Nossa Senhora possa interceder sempre por nós e nos ajudar, né, a seguirmos o nosso caminho, né, progredindo na fé, seguindo os exemplos, né, deixados pelo Monsenhor José Hugo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, então é isso. Nós vamos ficando então por aqui. A gente se encontra de novo, né, nos nossos vídeos no YouTube, nos áudios todos os dias lá no WhatsApp, enfim, né, tudo onde a gente puder levar um pouquinho da palavra de Deus, a gente tá indo. E certamente é Monsenhor intercedendo por nós. Muito obrigado mais uma vez a todos. E é isso. Até a próxima. Até mais. Até mais. Boa noite.